E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso Clubecast. E estamos mais um dia aqui, gravando com nosso amigo Guilherme. E aí, Guilherme? E aí, tudo bem? Beleza, Jair? Tudo ótimo. E hoje a gente vai gravar com nosso amigo Alexandre. Dá um oi, Alexandre, tudo bom? Onde que eu olho aqui? Sua Opa! câmera é essa daqui. Ah, é aquela ali? E aí, gente? Boa noite pra vocês. Legal, prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado por ter vindo, Alexandre. Bom, gente, antes da gente iniciar nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho do Alexandre, a vida dele, né, Guilherme? Mas antes da gente começar, tem bastante coisa, né? A gente gostaria de fazer uma pequena meditação, tá? Alexandre, você conduz pra gente? Conduzo, texto? sim. E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aí, boa noite. Eu gostaria de partilhar com vocês, tem alguns versos na Bíblia que chamam bastante atenção, né? Eu queria partilhar com vocês Mateus capítulo 26 e o verso 56. Deixa eu contar primeiro, enquanto vocês estão se localizando aí, a situação desse verso aqui. A minha Bíblia, eu marco muito ela. E aí eu pego algumas frases de efeito que eu escuto de sermões, de pessoas, e eu vou Só escrevendo. escrevendo na Bíblia. Olha só. E esse verso é um verso muito interessante. Esse verso 56. Não me pergunta onde foi que eu escutei. Eu sei que eu escutei em uma pregação. Tá? E aí eu marquei esse verso e eu tenho meditado bastante sobre ele. Porque o verso, ele diz assim, ó, capítulo 26 de Mateus e o verso 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então, os discípulos todos deixando-o fugiram. Eita. É uma E agora, hein? situação aqui bem E agora, hein? delicada, né? Porque essa situação aconteceu Tá quando? falando com Jesus, né? Quando Deixaram Jesus foi Jesus. Ah, Quando Judas chegou ali com os soldados, né? nós sabemos a situação, Pedro na hora sacou a espada, cortou a orelha de um e tal, e aí Jesus repreendeu ele, colocou a orelha do cara no lugar, imagina a situação, colocou a orelha do cara, fez ali um implante Na hora, né? na hora ali, miraculoso, Curou. e depois ele falou pros discípulos, olha, se vocês acham que se eu quisesse, meu pai não enviaria uma legião aqui para me socorrer? E aí o que aconteceu? Forte isso, né? Naquele momento, os discípulos temeram e fugiram de Jesus, fugiram daquela situação. A gente lê mais versos para frente, a gente vai ver que alguns estavam acompanhando conforme Jesus estava sendo arrastado, eles corriam por fora. Aí vem o interessante desse verso. Todos deixaram Jesus. Todos. Inclusive Eu os discípulos acredito- mais E próximos. eu acredito que em algum momento da nossa vida, nós já deixamos Jesus. É, Talvez não triste admitir, né? com tanta veemência como eles ali, mas o fato de eu falar um não para as coisas de Deus, eu tô ou não estou deixando Jesus? Estou deixando Jesus. Então Tá eu acredito deixando. que todos nós, em algum momento da vida, já deixou Jesus. Mas esse não é o problema. O problema vem quando eu deixo e não quero voltar. Você sempre fica por fora. Né? Entendeu? Sempre. Ah, não, as pessoas usam muito isso. Ah, não, mas eu tenho Jesus no coração, Jesus está comigo o tempo todo. Ah, mas eu não tô ali tão assíduo nas coisas de Deus, mas eu tô com Deus no meu coração. Uma vez eu peguei uma pessoa, ela ficou meio sem graça, e eu deixei ela sem graça de propósito. Porque eu falei assim, Coitada, né? eu fiz de propósito. Eu conheço um cara, é meu primo, ele tem um marca-passo. Só que ninguém sabe que ele tem um marca-passo no coração. Ué, Ué, o que adianta ter Jesus no coração? Alguém tá vendo Jesus na sua vida? Faz sentido ou não faz? Então, muda a situação quando Jesus deixa de fazer parte só dentro de mim e passa a fazer parte da minha vida. As pessoas vão olhar e vão falar, você é diferente, você é crente ou você é cristão. Sabe por quê? Porque Jesus saiu do seu coração e está atuando na sua vida. E aconteceu isso com os discípulos. Mesmo depois de ter fugido de Jesus, Jesus chamou eles de volta e todos eles voltaram para Jesus. Inclusive Pedro, que naquela mesma noite negou ele por 3 vezes. Então, se você de repente está andando um pouco longe de Jesus,
Volta, dá tempo ainda. Deu tempo para os discípulos, dá tempo para mim e para você. Jesus está chamando, né? Jesus está chamando. A reflexão que eu gostaria de deixar é essa. Volta, dá tempo ainda. Ainda tem tempo de você voltar para Jesus. Só que a gente não sabe quanto tempo. Pelo andar da carruagem aí, a gente não tem muito tempo, né? Entende? Nós não sabemos quanto tempo, porque a Bíblia diz que ele pode voltar amanhã. E se ele voltar amanhã e você ainda estiver correndo por fora, não sou eu que estou falando. É a Bíblia, está escrito né? na Bíblia. Você vai perder o céu. Mesmo você sendo uma pessoa sincera, você pode estar sinceramente perdido. Infelizmente, né? Sinceramente perdido. Então volta para Jesus. Você, desbravador que está ouvindo a gente hoje nessa noite aí, reflita sobre isso. Volta para Jesus. E essa é a meditação que eu queria deixar com vocês. Uma reflexão. Dá tempo ainda. Só que não sei quanto tempo. Uau. Já deu pra ver que hoje é um pouquinho diferente pra ele. Hoje vai ser pesado, né? Hoje vai ser. Vamos fazer uma oração, Guilherme, pra gente iniciar? Se conduz, por favor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e mais essa oportunidade de falar de Ti. Obrigado, Pai, por nos reunir aqui e reunir as pessoas que estão assistindo agora, que estão ouvindo, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração delas, assim como o Senhor quer tocar nos nossos também. Esteja conosco, cada dia mais, em cada momento mais, guiando nossa conversa. É somente que eu te peço. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. 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 Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, você que costuma acompanhar o canal já sabe, né? É o momento do nosso pedido, né? O Clube Canaã, que é aqui do Jardim Santa Maria, em Osasco, ele está numa campanha aí para adquirir materiais para o clube, né? Coisas corriqueiras, né? Barraca, trunfos, coisas básicas que o clube precisa. E também o nosso Clubecast, né? Ele faz parte do Clube Canaã e a gente está bem rústico, né? Repito o que a gente falou outro dia, a gente tá bem rústico, né? E a gente tá fazendo uma campanha aí para... Mas o rústico é moda agora, né? O rústico é moda. Mas aqui tá pesado, né? Então, se você puder colaborar com a gente com qualquer valor, o nosso Pix, na verdade o Pix da igreja tá aqui na descrição do vídeo. Colabore com qualquer valor. Ao você realizar seu Pix, coloca na descrição lá, Desbravador. E quando cair na conta da igreja, já vai saber, já vai destinar para a conta dos desbravadores, tá bom? Obrigado desde já pelo seu apoio, tá bom? É isso aí. E agora, vamos começar a conversa, né? A gente tá aqui com Alexandre. Sabe o que é esse começar a conversa aqui? Sabe o psicológico? Alexandre. São vocês, na verdade. Né? Pessoal, porque aqui já tá um tempinho, desde a Alexandre chegou, a gente já conversando aqui. E Alexandre, conta pra gente primeiro, quem é você, de onde você veio, o que você faz hoje, na igreja, fora da igreja, sua família, como que é, se apresente. Quem eu sou? Meu nome é Alexandre Luiz Ribeiro, 51 anos de idade, não parece. Eu tô na igreja há 23 anos. Eu me batizei em 99. 16 de outubro de 99, 16 horas. É uma coisa assim gostosa, né? Eu não nasci na igreja, né? Eu vim conhecer a igreja, já tinha 27 para 28 anos de idade. E assim, o antes e o depois, como que eu posso... Que expressão que eu posso usar? É muito diferente, bastante diferente. Eu lembro que tinha uma campanha, vou usar eu vou falar muito o meu jeito, tá? Do meu jeito, tá? Bora, vamos lá. Tinha uma campanha da Parceria contra a Droga que eles mostravam situações assim. O começo da vida da pessoa, em determinado momento entrava páginas em branco, e depois voltava, depois de um tempo. Essa é a minha vida. Minha vida tem um período aí de 18 anos em branco. Ô, louco. E depois recomeça aos 28, quando eu encontrei com Jesus. Que legal. Entendeu? E aí eu posso dizer para vocês... Você encontrou um sentido, é isso? Encontrei um sentido. E eu gosto muito de usar essa expressão. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha vindo há mais tempo. Eu não teria perdido tanto tempo fora, longe.
Entendeu? Porque depois que eu encontrei, na verdade que eu fui encontrado, né? Porque tem vezes que encontra a gente perdido na vida e dá um sentido para a nossa vida. Depois disso, aí a minha vida teve mudou de prosa completamente, totalmente diferente, totalmente um up 100%. Vocês vão conhecer hoje, pessoal, que o Alexandre, atualmente ele é evangelista, né? Eu trabalho na equipe de evangelismo da Associação Paulistana. E hoje vai ser legal vocês conhecerem um pouquinho sobre o que é ser um evangelista também. Mas para começar, vamos começar do início, né? Como a gente sempre diz, né? Você tá com um lenço um pouquinho cor diferente, né? Eu gosto de causar, tá? Eu gosto de causar, eu gosto desse lenço aqui. Eu vou contar a história. Quando eu entrei para a igreja, quando eu me batizei, passei a fazer parte do corpo de membros da igreja, aí o que aconteceu? Eu trabalhava no Carrefour, tive que pedir as contas para poder... Porque no Carrefour é comércio e você trabalha... Eu trabalhava no horário que não tinha horário. Então, às vezes eu cheguei e trabalhava das 6 às 2, mas já cheguei a ficar das 6 às 6, do outro dia. das 6 do outro dia. Porque quando a pessoa, o que me substituía não vinha, eu precisava ficar, não podia parar, o setor não podia parar, então eu ficava. E muitas vezes eu fui para casa meia-noite, quando era 4 horas da manhã, 5, os caras estavam me ligando, eu preciso de você. E como eu estava na fase conhecendo a igreja, e aí eu precisei me desligar do Carrefour. Só que na igreja eles têm um departamento que é chamado Departamento de Comportagem. O que é comportagem? A comportagem é um departamento da igreja que o pessoal, nós vendemos os materiais didáticos da igreja, entendeu? Nós vendemos o material didático da igreja, livros e uma série de produtos. Aí, alguém na igreja lá no Vila Rodrigues falou assim para mim: Ale, você tem perfil de comportor. Você estava em São Paulo. Aqui na região mesmo, de Osasco. Alguém falou: você tem perfil de comportor. Mas o que é comportor? Aí eu fui entender o que era comportagem. Aí eu falei: eu vou. Eles acharam que, porque vocês viram que eu sou meio tímido para falar, né? Ô Gui, me ajuda aí. Então, aí o que aconteceu? Eu fui para comportagem. Eu fiquei 2 anos na comportagem. E aí na comportagem eu tive uma dificuldade, porque eu precisava cumprir metas. O Gui é comportor, ele sabe disso. Mas eu tinha uma dificuldade. E qual que era a minha dificuldade? Eu era evangelista e não sabia. Vender livro, mas você não vendia livro. Você acabava, ao invés de vender livro, você queria... Eu doava. Você doava. E aí, Guilherme, conta... Muitos assim, já passei por isso. Não, é brincadeira. Não, nós tínhamos... nós tínhamos uma equipe... falido, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa. Eu vendia bastante. Nós temos um irmão nosso aí, o Marcos Gendini. Um abraço, Marcos. E nós vendíamos bastante. Só que dependendo da situação, eu chegava nas comunidades, eu vim da comunidade, eu trabalhava muito em comunidade. Então, o que acontecia? Dependendo da situação, eu deixava ali revistas, a Bíblia ilustrada para as crianças. Por quê? Porque eu via a necessidade espiritual da pessoa, mas a pessoa não tinha condição financeira para fazer. Aí o pessoal falou: Alexandre, você dá um tempo aí, que senão você vai se enforcar na dívida. Você pegava, comprava o livro. Eu comprava e muitas vezes eu doava. E aí eu vim para a igreja no sábado. E quando eu cheguei na igreja aí do Vila Rodrigues, estava tendo um programa. E a irmã Roseli, ela estava lá com as crianças. E eu olhei assim, eu falei: que da hora. E ela com o lenço, na época não era dessa cor, era o laranja. Era o lenço laranja. E eu olhei para ela assim e brinquei: eu quero entrar nesse clube aí, hein? Era criancinhas, né? Os aventureiros. Aí ela falou: vai ser muito bem-vindo. Mas você estava quanto tempo já na igreja? 2 anos. 2 anos.
De lá pra cá, nunca mais eu tirei o lenço. Tá, conta pra gente aí. Você é a primeira pessoa que vai falar de aventureiros aqui no nosso podcast. Você dá uma explicadinha pro pessoal que tá assistindo aí. Então, os pessoal, aventureiros. A Igreja Adventista, ela preza muito pelo aprendizado, pelo ensino. Eu gosto de falar para as pessoas que eu faço contato que a Igreja Adventista tem um diferencial sim das outras. Nós não somos melhores que ninguém, tá? Por favor. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos um diferencial. E o diferencial é a forma na qual nós estudamos a Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia, somente a Bíblia é nossa regra de fé. Nossa igreja, ela tem pastores, mas o pastor não está acima da palavra de Deus. Nem a própria instituição. Nem a né? própria instituição. É o que está escrito. Nós cremos no assim diz o Senhor. Tá ok? Nós cremos no assim diz o Senhor. E a nossa igreja, ela preocupa-se com as fases Desenvolvimento, do né? desenvolvimento dentro da igreja. Então, nós temos o departamento infantil, que cuida das crianças do hall, que é o hall de berço mesmo. De colo, criancinha de colo. É, PP, muitas vezes recém-nascido. Então, eles têm uma salinha lá na igreja que eles vão lá, pequenininho, não sabem de nada, mas as tias estão contando histórias da Bíblia para eles. Contar É história, muito cantando, legal isso. é E vai bacana. passando as fases. Tem um hall, tem um jardim, tem um primário, e aí vai contando. E nós também temos, além do clube de desbravadores, os aventureiros, Que é a primeira fase, né? que é a primeira fase. Como assim? O desbravador, eu uso muito essa expressão, é como se fosse na verdade, não como se fosse. É um clube de escoteiros, só que melhorado. Porque Certo. nós cuidamos da parte física, mental e espiritual. Nós entendemos que precisa cuidar também da parte espiritual. E aí nós temos os aventureiros, que são os irmãos mais novos. As Que crianças, são né? as crianças de 6 a 9 anos. O que acontece? Dentro do clube de aventureiros, eles vão aprender muitas atividades, vão fazer muitas atividades semelhantes, algumas com os desbravadores. Eu fui diretor de clube por 6 anos. A Sara foi minha aventureira. É mesmo? A Sara foi minha louco. aventureira. A Sara, a irmã dela, elas foram minhas aventureiras. A Sara tá aqui nos eletrônicos, né, Sara? E aí, o que acontece? A gente vai trabalhando. Olha só para vocês verem como que faz efeito. A Sara foi minha aventureira em 2000 e alguma coisa. Não muito, que a Sara não é tão velha quanto eu. Mas hoje a Sara tá na igreja. E no Clube Permaneceu na Desbravadores. igreja. E no Clube Por Desbravadores. quê? E hoje ela está nos irmãos mais velhos, que são os desbravadores. Por quê? Porque o fato de nós trabalharmos a mente no sentido espiritual, isso valoriza muito os jovens, a criança e o jovem. Hoje eu tenho jovens que foram aventureiros meus, que são advogados, psicólogos, tem um monte de gente Olha que formada legal. aí. E aí o que acontece? É um link. Os aventureiros preparam para os desbravadores. E o desbravador prepara para a liderança da igreja, E pra vida também, né? para a vida. Como você acabou de Porque citar. né? eles vão crescendo e muitos descobrem as suas profissões dentro do desbravador, dentro do clube de desbravadores. Então a importância desse link de um para o outro, de sair, mas não perder o foco. Porque a gente precisa entender, o nosso foco é, a igreja tem uma missão, serviço e salvação. Se tirar isso da igreja, não tem necessidade de existir igreja. Nem sentido algum. Não tem sentido. Que sentido tem uma igreja no mundo que não conduz o jovem, as crianças, os jovens, adolescentes e jovens nos caminhos do Senhor? Serviço e salvação. Essa é a função da igreja. É por isso que a igreja nasceu com um propósito de conduzir as pessoas à presença de Deus, ao reino do céu. Não só como um clube de Luluzinho do Bolinha. Ah, mas aqui isso e aquilo. Não, nós nascemos com um propósito. Serviço e salvação. Levar todos à presença de Deus. E é interessante que o próprio Cristo diz, né? Deixa vir as minhas criancinhas. E a igreja pega esse sentido tão Sim. poderoso aí, o ensino de Jesus, né? E já começa todas as fases a desenvolver na criança o seu lado espiritual. É o conhecimento da Bíblia. Até chegar numa fase que já está com 6 anos, começa a entender alguma coisa, começa aquela formação do caráter da criança, né? E você deixar ela, uma criança de 6 anos no clube de desbravadores, com diretores super preparados,
conhecedores da palavra de Deus e que conseguem trabalhar tanto o seu psicológico, o psicológico da criança, ele começa a desenvolver habilidades manuais, habilidades que Coordenação motora da criança, tudo isso. Tem acampamento, né? Sim. Geralmente da criança é um pouco mais protegida. Não, deixa eu falar para você. Na época que eu fui diretor, a Sara tá aqui, o Walter, na época, o Walter, o Miro, o Luizinho, eles foram passando os diretores do clube, e eu ficava ali como diretor do clube de aventureiros, nós criamos uma ideia. Nós ligávamos o clube de aventureiros ao desbravador. Fizemos acampamento juntos. Por quê? Porque a ideia é que ele pegue gosto por aquilo. Você não sabe o que é a molecadinha. E os pais sofrem mais. Os pais sofrem mais. Ah, mas o meu bebê, o seu bebê não. Aquele não é o seu bebê, aquele é meu aventureiro. Ah, é? Eles dormiam em barraca. Cara, olha só. É uma alegria ser uma coisa que eles gostam, eles amam aquilo ali. Entendeu? Eles amam, é uma coisa que a molecadinha ama. Então nós fizemos esse link. Aí o que acontecia? Eles já saíam do Aventureiros louco para entrar no Desbravador, para dar sequência àquilo ali. Entendeu? Legal. E esse desenvolvimento que você falou realmente acontece muito. Porque hoje em dia nós vemos muitas crianças que são meio, desculpa a expressão, meio bitoladas. Só querem saber de. Não tem contato com a terra. Nós não podemos criar nossos filhos numa bolha. Não tem como você criar uma criança numa bolha. Porque quando ele sair lá fora, que experiência de vida ele vai ter? E lá fora o mundo engole. Ninguém bate mais forte que a vida. E lá fora da igreja, fora de uma instituição, né? Você vai ver a criança aprendendo coisa que não presta. Como você falou, vai apanhar. Sim. E vai aprender das coisas. E não vai saber se defender. Não vai saber se defender. Agora, quando você coloca a criança de 6 anos, a partir de 6 anos, dentro de uma instituição, de um clube como os aventureiros, pode ficar tranquilo, que ali ele está protegido, com gente que sabe o que faz, e dando um sentido à vida dele, que ele vai chegar em casa com atividades para fazer, né? Sim, muita atividade. E vai ocupar a semana inteira, né? E dentro desse quadro que você está falando, imagina, a gente visita as crianças na casa e cobra algumas atividades. Pai, mãe, como que eles estão? Sim, os diretores, os conselheiros vão visitar para saber como que está o desenvolvimento da criança. Tem que contar que isso ajuda no relacionamento com os pais também. Isso. O envolvimento dos pais. Família. Por quê? A base máter da sociedade é a família. E nós vemos Satanás atacando as famílias. E quando nós temos famílias estruturadas, não no que o pastor fala, mas na palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas que é só o que o pastor fala. Não, pastor, é a palavra de Deus. Desculpa se eu frisar muito isso, mas eu entendo dessa forma. Certo. Porque tem um manual. Quem morreu por mim foi Jesus. E ele deixou o manual dele. Às vezes, uma vez falava para mim, uma criança quando nasce não tem um manual de instrução, é verdade. Quando seu filho nasce, você vai na maternidade, eles dão um papel, você vai no cartório e registra. Mas Deus deixou um manual de como você criar o seu filho. Como você levar a sua vida, né? Como você levar a sua vida. E aí a criança, ela vai crescendo. Você não vai bitolar a criança, vou usar de novo a expressão, só dentro da Bíblia. Porque dentro da Bíblia ela vai aprender a ser uma criança saudável e um cidadão de bem lá fora. Nós estamos precisando muito disso. Quantos jovens perdidos, gente. Quantos jovens perdidos. Por isso que no começo da minha fala eu disse, se eu soubesse que era tão bom, então eu vou falar para você que está assistindo a gente, se eu soubesse que era tão bom fazer parte dessa vida, dessa vibe, eu não teria perdido tanto tempo da minha vida fazendo outras coisas que não me dão prazer. Mas você entrou tarde, mas aproveitou, né? Com mais de 30 anos. Eu comecei a aproveitar no máximo. Aventureiro, né, Guilherme? Você já foi aventureiro, Guilherme? Eu nunca fui. Eu cheguei na igreja, já estava com 13 anos. Aí eu acabei perdendo essa parte. Você entrou direto pro Alder. Aí eu entrei direto pro Alder. Eu pude ver um pouco como que é o trabalho da tinha integração também, gravador dos aventureiros. Isso é legal. E a participar ativamente. Mas eu entrei mais velho que você e sou aventureiro. Mais de 30 anos, cara. Foi mais de 30, com 30 anos você entrou. Com 30 anos.
Aí você fez curso de liderança. Muitos cursos, participei de muitos cursos. É. Porque assim, a gente aprende bastante, porque a gente são crianças. Aham. É uma fase diferente de você lidar com o desbravador. Porque muitos deles estão ali, que nem eu falei, né? É o bebê da mamãe. Imagina, você pegar uma criança de 5 anos, quase 6, eles estão ali agarrados, muitos ainda grudados com a mamadeira. Muitos grudados com a mamadeira. Não tem o hábito de ter aquele vínculo. Aí o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo essas visitas. Precisa ganhar a confiança das crianças, porque as crianças vêm para o clube, algumas choram. Aí a gente vai ganhando essa confiança com eles. E tudo isso a gente aprende com profissionais. A igreja tem profissionais para treinar as pessoas que vão trabalhar com o clube. Nós temos psicólogos, temos psiquiatras, temos em todos os departamentos, temos advogado para nos ajudar a lidar com algumas situações, porque o Instituto, o ECA, que é o Instituto da Criança, o Estatuto, então ele tem muitas regras que a gente precisa saber. Como lidar com crianças dos 5 anos até os 16 anos. São muitas coisas que a gente tem que aprender. Entendeu? Então a igreja tem essa preocupação, né? Essa estrutura e essa preocupação de como lidar com essa criançada. E aí você vai, visite em casa. Ah, o tio vem em casa, que legal! Nossa, mãe, o tio tá aqui. Eles gostam, eles vão pegando essa confiança. Aí uma vez ou outra a gente faz a noite do pijama. A noite do pijama a gente traz eles para dentro da igreja. Eu vou contar uma noite do pijama que nós fizemos. Eu tinha uma molecada muito legal, muito pra frente. A Sara também. Do Vila Rodrigues. Não vou entregar, não. Nós tínhamos uma molecada muito pra frente. Tá? E aí, nós fizemos uma vez e eu percebi que eles tentavam dar uma fugida à noite. Olha só, com 8, 9 anos. Aí o que eu fiz? Eu comprei, sabe aquele plástico bolha? A Sara riu porque ela lembrou. E as salas na igreja, a gente tinha um corredor, as salas uma de um lado, uma de outro. Então os meninos ficaram de um lado, em 2 salas, e as meninas do outro lado, em 2 salas. E no corredor que dava acesso a todo, para sair da elite, tinha que passar por aquele corredor. Eu forrei o plástico bolha. E não tinha como sair do quarto sem pisar e pique. Então, e eles gostaram muito que de manhã eles rolavam, davam cambalhota ali. E a gente vai aprendendo a lidar com eles e principalmente vai se apaixonando por o clube. O clube de desbravador e aventureiro não é só gostar do clube, é paixão. É uma coisa que apaixona você. Quando você aprende a lidar com os meninos e meninas que Deus confia a nós, você fica apaixonado por aquilo. É uma coisa que realmente contagia. Como o desbravador diz, nós temos triângulos vermelhos no sangue. Porque é uma coisa que contagia, é apaixonante. Você vê uma criança que o pai fala que, nossa, a criança era fechada, a criança não fazia nada, e agora ele canta na igreja, ele participa, né? Ele se relaciona com outras crianças. Nós participamos em um Aventuri. O que é o Aventuri? Já explico. O Aventuri é o encontro de vários clubes, assim como tem o Campuri, os desbravadores se reúnem fazem suas atividades na sua sede, e uma vez por ano eles se reúnem, e ali se reúnem milhares deles. Nós temos também o Aventuri. Não na proporção como o Campuri, mas ali nós conseguimos reunir 600, 700. Você sabe o que é que você está com 600, 700 crianças de 5 anos e meio a 9? Longe dos pais? Que responsabilidade, hein? Cara, é uma coisa preparado, assim. E ali nós tivemos um concurso bíblico. Nós tínhamos um guri, a Sara vai lembrar dele, deixou muita saudade, infelizmente ele não está mais conosco, o Igor, nosso negão. E um menino de 8 anos, gente. Um menino de 8 anos, ele fez um sermão
sermão dele emocionou todo mundo que estava assistindo aquela Ele, programação. 8 anos de idade, ele ajudamos pregou ele a na montar. frente de 500, 500, 600 600 pessoas. Porque Puxa. todo clube, cada clube tinha um representante. Mas ele pregou com uma veemência assim, como se tivesse, sabe, um pregador experiente ali, cara. Legal. Todo mundo de boca aberta com aquele moleque. Aprendeu tudo isso no clube. Mas é importante. Quando eu falei de pequenininho, tem uma coisa que faz muita diferença. Você que está assistindo a gente, que tem criança pequena, conta história para eles. Ah, mas eu não sou da igreja, mas abre a Bíblia e conta história para o seu filho. Eu conheço história de pessoas de pai que falava com o bebê na barriga, com certeza que você também conhece. E depois, o neném nasce, ele reconhece a voz do pai, do tio, de quem tem aquela intimidade com ele. E essa intimidade ele vai levar para sempre. Vai se sentir sempre amado, né? Sempre amado. História, fala de Jesus, de Jesus. Porque a gente vai fazer diferença na vida dele, nesse mundo contextualizado, negativo que nós temos. Aí eu não vou deixar passar isso não. Peraí, me conta mais, vamos explorar um pouquinho mais disso daí. O fato de eu só contar uma história para uma criança, não só o fato de só contar uma história, logo você tem que ter uma vida de honestidade, de bondade e de relacionamento com a criança, né? O pai e a mãe que conta a história e brinca com a criança, vai entrando no mundo da criança, né? E para a criança se sentir amada, ele precisa estar, precisa que o pai e a mãe venham para o mundo dele. Que o que acontece hoje, as pessoas querem trazer a criança inconscientemente para o mundo adulto. Eu fico triste quando eu vejo, eu falo isso para minha família, quando pinta a criança como um adulto e põe música de adulto para a criança dançar. Cara, sabe, isso está destruindo, você está destruindo uma fase muito doce da criança. Muito doce. Você querer que a criança seja um adulto em miniatura. Cara, se fosse tão bom assim, ser adulto hoje, o mundo estaria diferente. No mundo que nós vivemos estaria muito diferente. Porque nós vivemos num mundo onde os adultos, a palavra está se cumprindo, está frio, as pessoas são frias, tem muita gente boa, não estou falando que não tem gente boa, mas eu digo de frieza. E quando você pega uma criança, coloca a roupa, uma mini saia na menina, pinta o rosto dela, pinta as unhas e põe uma música mundana para a criança estar dançando ali, sensualizando. Cara, eu considero isso, dentro do Estatuto da Criança, um crime. Porque você está roubando a infância daquela criança. Ah, mas aquilo ali foi só uma brincadeira. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque a mente da criança é que quando você começa a trabalhar com jovens e crianças, você começa a entender que o mundo deles é diferente. Tem que respeitar a idade. Tem que respeitar, deixa de ser criança. Os meus sobrinhos, eu não comprava nada de roupa para eles. Eu comprava brinquedos. Ah, eles gostavam, né? Sim, eu comprava brinquedos. Ah, mas por que não dá roupa? Não, o pai e a mãe vai dar roupa. O tio, a tia, a avó tem que dar brinquedo. E não é dar arminha para ele ficar atirando no outro. É dar bola, dá um quebra-cabeça. Dá um quebra-cabeça, dá um jogo de xadrez. Um cubo mágico. Um cubo mágico para desenvolver. Para desenvolver a mente da criança, cara. Hoje nós temos muita criança. Eu trabalhei na escola adventista também. Eu estou terminando, espero, confio em Deus que esse ano eu termine o meu curso de pedagogia. O que acontece? A gente aprende muito, porque hoje tem muitas crianças que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno. E tem muitos pais que não sabem lidar com isso. Tem muitos pais que... Tem pai que acredita... Gente, teve um pai que teve o cúmulo de abandonar a mãe e a filha porque ele não aceitava que a filha tinha um transtorno. Mínimo, mas tinha. Mas esse transtorno E tem muito adquirido, isso. Era Não, a criança nasceu, ela tinha um pouquinho de transtorno. Ela era autista, mas um grau muito leve, mas tinha. E essas crianças, gente, são
hiper mega power inteligentes. Só que o mundo delas é outro. Entende? O mundo, quando você a escola a gente consegue, lá tem pessoas preparadas que diagnostica isso, passa para a mãe procurar um especialista, tudo. Aquela criança, geralmente são crianças que se sobressaem às outras. É incrível isso. A escola adventista tem isso. Tem, nós temos profissionais preparados dentro da escola. Entendeu? E as crianças se sobressaem de uma forma assim muito diferente. Deixa eu, ainda nesse assunto, Alexandre, deixa eu te perguntar. A gente ouve muito no Clube dos Gravadores, né, Guilherme, de crianças que chegaram com... A gente estava até comentando no outro dia que os conselheiros ele tem um trabalho muito importante de visitar a criança para saber que dificuldade a criança tem. Às vezes a criança é um pouco retraída, e às vezes a dificuldade está dentro do lar, está dentro da casa, está dentro do tratamento que ele recebe dentro da casa. Mas nos desbravadores acho que são um pouquinho maiores, né? Já tem 10, 15 anos, às vezes estão com dificuldade até um pouco mais de idade, que estão participando do clube dos desbravadores. Então os desbravadores, eles, especialmente o conselheiro, né? Ele vai na casa para Sim. a dificuldade que e identificar se a criança tem algum problema, né? E essa é a finalidade do clube dos desbravadores, né? Tentar salvar a criança, tentar salvar a pessoa, não a personalidade. Agora, no clube de aventureiros, que são de 6 a 10 anos, 9. a 9 anos, vocês sentem que há essa necessidade? Os desbravadores sentem essa necessidade. Sim. As crianças menores, é diferente a necessidade? A necessidade é diferente, mas, como eu disse, nós fazíamos essas visitas periódicas, por quê? Porque quando chega no... Tem coisas que, quando é detectado a tempo, pequeno, a mudança é mais fácil. O tratamento é mais fácil. E tem coisas que depois dos 10, 12 anos fica mais difícil de lidar. É um momento que tá entrando, por exemplo, na escola. É o momento que vai descobrir a maior parte dos transtornos. Por exemplo, TDAH. Um TDAH descobre a partir dessa idade, a partir de 6 anos. Depois de 6 anos. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa visita, eu não sei como está hoje, o meu trabalho me ocupa bastante do tempo e eu não consigo acompanhar o clube como eu acompanhei antes. Visitação, mas é muito importante essa visitação, porque às vezes a família tem alguma dificuldade. A família tem alguma dificuldade. Entende? Não é só a criança. Isso. E aí, o que aconteceu? Nós, na época ali no clube do Querubins, nós passamos a detectar essas dificuldades junto com os desbravadores. E o que nós fizemos? Uma das dificuldades que nós tínhamos, nós sabíamos que tínhamos muitas crianças que iam para o clube sem tomar café da manhã. Parece que não, mas imagina, você não sabe. Seu desbravador chega, está passando, às vezes, mal jantou, mal comeu alguma coisa à noite e vai passar das 8 da manhã com você, das 9 da manhã até o meio-dia, correndo, fazendo atividade com fome. Aí o que nós fizemos? Como eu trabalhei na feira, meu irmão trabalhava na feira, eu fiz um acerto com os ex-patrões e eles nos doavam frutas. E nós passávamos na padaria, pedíamos pão, o rapaz sempre separava ali uns pães para nós. Aí as meninas do clube, as conselheiras, trazem também um bolo, um suco. E todo domingo, antes de iniciar as atividades do clube, eles tinham um café da manhã reforçado, com fruta, pão, um leite, um Toddy para quem gosta, alguma coisa. Isso foi fazendo diferença. E quando você ia visitar, tinha crianças que guardavam uma parte para levar para casa. Olha. E por isso que é importante, porque você vai detectando algumas situações. E aí, quando nós detectamos essa situação, nós inserimos essa família dentro, olha como a dinâmica, a didática da igreja. Nós inserimos essa família para a assistência social da igreja. E a assistência social passou a cuidar dessa família com cesta básica, com roupa, entendeu? A asa da igreja entrou. Por que a igreja, é o que eu falei, a igreja é diferenciada? Por quê? Porque nós não cuidamos só da parte espiritual. É muito fácil trazer as pessoas aqui e ministrar um culto. Falar só da palavra. Mas Jesus fazia como? Primeiro ele cuidava, ele sarava a doença e depois ele falava, segue-me. Ele matava a fome das pessoas. Ele vai lá, tem
5.000 homens e mulheres. Os discípulos, mas se a gente tivesse 200 mil reais aqui, ia ser ruim para alimentar essas pessoas. Olha quanta gente tem aqui. 20 mil reais, a gente não ia conseguir comprar pão e nada. Aí o que Jesus falou? Vocês têm que alimentar. Nós temos que alimentar. Porque como que eu vou pegar para a pessoa? Como que eu vou falar para a pessoa? Jesus te ama? E tá ela e a família dela passando fome. Os filhos passando fome. Já me deparei com situações assim. De chegar na casa da pessoa para fazer o curso bíblico com a pessoa. E aí você percebe um clima Estranho, né? um clima diferente. Você percebe, a experiência te leva a perceber isso. E aí a gente, antes de introduzir o tema, a gente fala, pessoal, tá tudo bem, como que tá e tal. E criança, eu amo os aventureiros. Criança, se você tiver com mau hálito, ele vai falar, nossa tio, que bafo. O adulto não, o adulto chega, você quer uma bala? Mas ele não te fala que você tá com aquele problema. Ele não te fala. E aí chegamos lá, em uma das situações, tio, a gente não tomou nem café hoje. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E aí a gente se mobiliza, liga para assistência social, mas na hora ali eles precisam comer. Não dá para esperar até amanhã vir a cesta básica. Aí o que a gente faz? Liga para um, para outro, consegue algum trocadinho, vai lá e compra alguma coisa para eles comerem ali, enquanto a cesta básica não chega. Esse é o trabalho do cristão. É isso que é ser cristão. É buscar sanar as necessidades das pessoas. Tem necessidade espiritual? Tem, mas se a pessoa está com dor de cabeça, com fome. Não vai prestar atenção no que você tem que falar com nada. Cara, eu vou falar uma coisa, eu sou muito chata, a Sara sabe. Eu como bem, né, Sara? Eu sou muito chato. Se você quer me ver irritado, eu tá com fome. Eu também. Eu fico irritado, eu fico mal-humorado. Agora você imagina, você chega numa casa e o clube consegue detectar essas coisas. Então, a igreja tem esse... Deus realmente deu essa missão para nós. Cuidar do lado físico, mental e espiritual. O lado físico, a pessoa está com fome. Precisa cuidar disso. E nós, como clube, nós precisamos ter mais essa visão. A visita encaixa justamente nisso, cara. Para você detectar algumas coisas para poder ajudar as famílias. Aí depois você vai oferecer o estudo bíblico, está todo mundo sorrindo, feliz, eles vão sentar, eles vão ter prazer de cantar, de abrir a Bíblia, de vir à igreja, vão prestar atenção. E isso, aí você não ganhou só as crianças. Aí, mamãe, vem. É porque a missão, na sua missão como aventureiros, não é só a criança. Os desbravadores também têm isso. Não é só o aventureiro, não é só o desbravador, né? Você tem uma família por trás que você precisa dar o apoio. Tem que dar assistência, e essa assistência é uma entrega, né, Alexandre? É uma entrega. É, como eu falei, tem que ser apaixonado pela obra, pela missão. Tem que ter paixão pela missão. O Walter, ele sempre comenta aqui com a gente, né? O Walter é parceirão nosso. Né? Nós batizamos juntos, no mesmo dia. Nós somos gêmeos. É mesmo? Nós nascemos correndo no mesmo dia. Ele sempre comenta, né? O Clube dos Desbravadores, ele vai te exigir. Sim, exige muito. Ele exige bastante porque é um ministério que não é somente marchar. Aos domingos. Não é aquele encontro de domingos. Ir Campuripa, campeamento. É mais do que isso. Você tem atrás do desbravador, tem uma família. E esse trabalho começa aí nos aventureiros, né? Sim, na base. Tem que ser pela base, né? Você já passou pelos desbravadores ou não? Então. Ou sempre foi aventureiro mesmo? Desde que eu entrei para a igreja, eu sempre fui aventureiro. Já tentaram me trocar de lenço 2 vezes, mas esse ano eu tomei uma decisão que eu vou fazer o curso e daqui a 2 anos, vou estar me investindo como líder. Ah, que legal. Como líder. Eu não sei, eu preciso falar até com as pessoas se pode ir direto para o lenço de líder ou tem que ser investido antes. Pode ser ou tem que ser investido antes? Normalmente tem que fazer Sim. bem claro. Eu vou fazer agrupadas. Isso, estou fazendo, já comprei um manual para fazer agrupadas. Eu não posso estar errado, dá para você fazer isso com as agrupadas. Né? Tem muito mais trabalho. É porque assim, eu fiz muito
participei de muitos cursos de líder já, né? De desbravador. Então, tem muita coisa que eu já vou eliminar. Eu estava dando uma olhada no manual, tem muita coisa que o meu trabalho também já elimina, entendeu? Eu fiz um curso de líder muito top lá em Rondônia, cara, dentro da floresta amazônica, muito top. Nós passamos 3 dias de desbravador. Aí é Curso raiz de líder de desbravador, cara. Curso de líder de desbravador. Sempre que tem, eu participo. Entendeu? Sempre que tem o meu tempo também, como na equipe de evangelismo me dá, eu participo, porque é uma coisa assim que não tem. São conhecimentos que não tem. Você não aprende em qualquer lugar. Como é que você foi parar no evangelismo, sendo inicialmente era comportor? Aí passou para os aventureiros. Como é que você chegou aí no ser evangelista? Depois você explica pra gente o que é ser evangelista. Foi uma história bem interessante, porque eu tinha saído da comportagem, me pediram para desligar para não ir à falência. Aí vendeu os livros, estava doando, né? Estava doando mais do que vendendo. E aí o pastor Elcio Magalhães, grande amigo, ele estava montando uma equipe. E eu nem sabia o que era ser obreiro bíblico. E aí ele chegou um dia em mim e ele falou, olha, eu vou montar uma equipe, fazer o trabalho no distrito. Naquela época o distrito tinha 12 ou 13 igrejas, bem grande. Começou nos anos 2000, era bem grande. E aí eu falei assim, eu sou obreiro. Que nem eu falei que quer ser comportor, eu repeti a fala, que quer ser obreiro. E aí ele falou, não, você vai aprender. E aí ele me convidou, apresentou a equipe, e aí ele me explicou, olha, que é ser um obreiro bíblico. Você vai estudar a Bíblia com as pessoas. Simples, né? Você vai visitar pessoas, estudar a Bíblia com elas. Dedicação integral. Né? Isso, dedicação integral. E ajudá-las a tomar a decisão ao lado de Jesus. Cara, eu já trabalhei em algumas situações, mas mais uma coisa que eu me apaixonei. Eu sou apaixonado por esse trabalho que eu faço. Eu sou apaixonado de estar ajudando as pessoas a entender que tem a vida não precisa ser só isso aqui que a gente está vivendo. A vida não precisa ser só de sufoco. Não estou falando que o Alexandre falou que vai para a igreja, vai ser um mar de rosas. Não é isso, eu deixo bem claro para os meus alunos. Tá? A sua vida não vai se transformar num mar de rosas. Mas mesmo que você esteja no mar em meia tempestade, se Jesus não abrir o mar para você passar, ele vem caminhando por sobre as águas para te dar a mão. Porque é algo que realmente você sente, é como ser um desbravador nativo 24 horas. Você sente a necessidade das pessoas. Você vai nas casas, você visita, você ora com as pessoas, você chora. Tem casos que você chora abraçado com a pessoa nunca te viu, ela conta a história da vida dela, começa a chorar, você abraça aquela pessoa, a pessoa chora. E aí, desde 2004, eu trabalhei 2005 a 2007 no Colégio Adventista do Ibiriara. Aí, de 2003 a 2004, eu estava nessa campanha com o pastor. Aí eu fui para a escola. Uma experiência nova também, mas, sabe, é difícil de escrever, mas são experiências assim contagiantes. Trabalhar na escola. Tanto que eu trabalhei no Ibiriara, trabalhei na escola em Tatuí e trabalhei em 2 escolas em Rondônia. Você passou quantos anos em Rondônia? Só fiquei 3 anos só. 3 anos. 3 anos. Já fez um monte de curso de desbravador. Fiz curso de desbravador, aperfeiçoamento para escola, para atendimento. E foi aí que nasceu o desejo de fazer a faculdade de pedagogia. Lá nas escolas lá. Mas Rondônia você foi para evangelismo também? Eu saí daqui de Osasco, em 2009, que eu fui convidado para trabalhar na escola de Tatuí. Aí eu fui lá, trabalhei na escola, mas só trabalhei 8 meses na escola. Porque o pastor a associação começou a fazer um trabalho de evangelismo lá e me convidaram para fazer parte do evangelismo. Acho que estava meio que escrito já, né? Para você ir, né? Você tentou fugir. Aí de 2010 a 2014, eu trabalhei lá. E aí veio um convite de um amigo que batizou também aqui, em 89 comigo, só que ele já mora mais de 20 anos lá no Paraná. E ele fez um convite, olha, a gente vai fazer uma programação aqui e precisava de um
de um obreiro para dar um suporte. Você tem coragem? Eu falei, cara, demorou. Aí eu fui para o Paraná. Fiquei 4 anos como obreiro lá no Paraná. Trabalhei na cidade ali perto de Maringá. E depois eu fui para próximo de Londrina. Fiquei 4 anos lá. Aí voltei para Tatuí. Aí estava em Tatuí quase 3 meses, estava até contando para o Gui aqui em off, quase 3 meses. Aí um pastor que eu trabalhei com ele em Sorocaba, na época ele não era pastor ainda, ele era teologando. Teologando é aluno de faculdade, tá? De teologia. E aí ele me ligou. Não estava esperando, uma coisa que eu realmente não estava esperando. Estava trabalhando, já enganjado de novo na obra. Estava assistindo um distrito lá. E aí ele me ligou. Tem um pastor aqui que está com um projeto e é sua cara. Eu falei, caramba, eu tenho cara de projeto evangelístico. E fui. Conversei com a esposa, a gente conversa, né? A gente ora, né? Pedi uma semana para ele, e como era um lugar que no Paraná era perto, você vir ver a mãe, a família, né? Era 6 horas você tá aqui, né? De Londrina para cá, 6 horas você tá aqui. Só que lá não. É longe. É longe. Dizem que é outro país. É quase isso. E aí nós oramos, nós entendemos que Deus estava fazendo esse chamado para nós. Eu fui para trabalhar como evangelista também, num distrito. Aí nós fizemos o trabalho lá, só que mudou o pastor. O amigo nosso lá que nos levou, mudou. E aí o que aconteceu? Veio outro pastor, com outro projeto, e aí sobrou a escola. A diretora gostou do meu perfil, falou, vem trabalhar com a gente. Eu não Tá acostumado já com criança, né? Não, e isso contou também, né? Eu já estava como regional lá de aventureiros. Lá em Rondônia? Rondônia, eu estava como regional de aventureiros. E aí eu. Peraí. Você foi para lá para ser evangelista. Continuou sendo dos Esse aventureiros. aqui não sai do peito, não, cara. Mesmo? Não. Eu só não fiz uma tatuagem, mas. Tá tatuado no coração. Então você foi para lá para ser evangelista, acabou engajando no clube lá de aventureiros e virou regional. A missão que nós tínhamos era reabrir uma igreja num bairro que tinha. A igreja já estava em 6 anos fechada. Então, o bairro era muito promissor para ter um clube. Ah, muita criança. Aí o pessoal falou, vamos abrir um desbravador ou um aventureiro? Eu falei, vamos pela base. Já tá aqui, né? Vamos pela base. E aí, nós tínhamos uma escola de educação infantil na comunidade. Não tinha do ensino fundamental 2 para cima. Só tinha infantil. Aí o que eu fiz? Só a base mesmo, lá em Rondônia só tinha aquela... Naquela comunidade ali, que a gente ia trabalhar, naquele bairro, como se fosse o Santa Maria. Ali só tinha escola de primeira a 5º ano. Tinha do 6º para cima, mas em outra eles iam de ônibus. O pessoal vai de ônibus, tem um ônibus escolar, leva eles para outra, um pouco mais distante. E aí nós fomos lá, apresentei o projeto para a diretora. Era da igreja? Não, não era da igreja. Não foi uma escola pública. A diretora apaixonou, ela falou, sexta-feira nós teremos uma reunião de pais. Você não quer vir apresentar o seu projeto aqui? Aí você já viu, né, meu? Você tá oferecendo bolo pra gordo, né? O evangelista ofereceu pra você não quer apresentar o clube de aventureiros? Meu, ela abriu a porta da escola. Aí eu preparei o material em PowerPoint. Montei a equipe. Montei a equipe. Fomos com a equipe. Todo mundo uniformizado. Nem tinha clube. Mas eu já tinha um uniforme com o nome do clube, Querubins da Amazônia. Juro, Querubins da Amazônia. Os caras amaram o nome do clube quando eu lancei lá na associação, né? Eles amaram o nome do clube. E aí, ela me deu uma oportunidade lá, ela falou, a gente tá com
o Alexandre aqui, ele trabalha com as crianças, ele tem um projeto assim ela deu um spoiler lá pro pessoal, falou, eu vou deixar ele falar um pouquinho. Aí já era, né? Apresentou o clube. Aí eu apresentei o clube. Eu trouxe as crianças do outro clube que já da Central. Levei 8 crianças, que eu já trabalhava com eles. Nossa, E fiz uma apresentação rápida de Ordem Unida ali. já participou, né, cara? Aí você já tem ideia, né? Tem acontecido outra coisa. O clube bombou. O clube bombou. Né? Na primeira leva de inscrição, nós tínhamos mais de 30 crianças inscritas. Caramba! Só que aí foi fazendo a seleção, nós tivemos que tirar, porque como eles não entenderam assim, eles mandaram crianças de 10 anos para cima e mandaram de 6 para baixo. Aí, o que nós fizemos? Clube de desbravador entra. O clube que está mais próximo entra para atender essas crianças, porque eu não vou perder, não vou mandar essas crianças para casa. Chamou os desbravadores. Nas 2 primeiras reuniões, fiquei com eles ali, fiz um trabalho separado com eles. E na terceira reunião, a diretoria do Clube de Desbravadores, Pioneiros do Amazonas, estavam lá para fazer a inscrição dessas crianças para o clube. Legal. Que experiência legal, meu. Que experiência bacana, né, meu? E aí eu fui pra frente, cara. Tá lá até agora, né? E aí passou um tempo, a associação me pediu para dar uma assistência na igreja, na escola, em outra cidade, 400 quilômetros de distância. Bem longe, hein? Bem longe. Nós estávamos já inseridos ali dentro do sistema daquela cidade, de Vilhena, já estávamos bem inseridos ali. A gente trabalhava na escola, eu era o monitor, minha esposa tomava conta da cantina, a gente já dominava os clubes da região, e aí veio esse convite. E aí nós fomos para lá. Não te deixam quieto, né? Justamente quando nós chegamos em 2021 que entrou a pandemia. Caramba. Aí deu uma caída muito grande, né? E aí veio outras situações, aí eu deixei de ser regional, porque já tinha os regionais, mas eles gostavam do meu trabalho, a associação, a gente já se enturma, né? E eles me deram o clube de líderes para dirigir. Clube de líderes de aventureiros. Aqui em São Paulo. Lá em Rondônia. Vai. Me deram o clube de líderes. E aí, você topa? Eu falei, cara, demorou. Ele diz não pra nada, né, Guilherme? Não, porque eu aprendi isso. Eu não falo não para Deus. Se Deus está me dando a missão, Ele vai me capacitar. Ele não vai dar uma coisa para mim para me passar vergonha, porque a obra é dele. Não sou eu que vou ser envergonhado, vai ser o nome dele. Ele não vai me dar algo para fazer se ele não me capacitar para fazer aquilo. É uma frase de hoje. E assim, Deus ele te dá a oportunidade, o êxito vai depender do seu empenho. De você querer desenvolver aquilo. Entendeu? E eu falei, não, claro que eu quero. Nós fomos bem-sucedidos ali. Mesmo na pandemia, nós fazíamos as nossas atividades, nós preparamos líderes ali. Você estava em Rondônia na pandemia. Nós investimos vários líderes ali de aventureiros, porque a obra avança muito rápido. Cara, é muito gostoso de trabalhar num lugar onde você vê que o negócio desenrola. E na região que nós estávamos ali, desenrolava muito fácil. Então, já tinha o pessoal que estava estudando, já estava ali pronto para concluir o cartão deles de líder. A gente dava apoio, dava suporte, fazia cursos, como nós estamos fazendo aqui, Online, né? online. E bora para a obra, filho, não pode parar. Se Deus chamou, Ele vai capacitar. Vocês não pararam na pandemia? No clube, não. A escola fechou tudo, mas tanto no clube, e aí tem uma situação bem interessante. Eu tenho tempo, gente, vocês viram que eu já eu falo bastante, né? Nós começamos a trabalhar com a ASA. A ASA deles, eles distribuíam comida para os moradores de rua. E aí eu já me inseri nesse contexto também, porque eu não estava tendo atividade na escola, mas imagina, a situação, olha que situação. Nós chegamos ali, eu fui uma semana antes para conhecer o lugar, arrumar uma casa para nós, alugamos um apartamento. Comecei a trabalhar na escola, trabalhei aquela semana. Na sexta-feira voltei para outra cidade, 400 quilômetros, para buscar a esposa, que ela tinha ficado para finalizar as coisas lá. Fizemos a mudança no domingo,
Na segunda-feira eu fui trabalhar, estava recebendo as crianças. Quando chega o comunicado do Ministério da Educação. Vai fechar as escolas. Nós estávamos, minha esposa estava um dia ali na cidade. Fechou tudo. Nós fomos mandados para casa. Olha que situação. Me deram primeiro 30 dias de férias. Como assim? Você está na cidade que você não conhece ninguém, te dão 30 dias de férias. Tudo fechado. Só mercado aberto. Você não conhecia ninguém, Gui. Sabe que ninguém, literalmente. A única pessoa que eu conhecia era a coordenadora que trabalhava na associação. Mas fechou tudo, a associação também fechou. Em Rondônia, em Ji-Paraná. Você não conhece ninguém naquela cidade. Ninguém, literalmente. E da sacada do apartamento nós víamos a escola, 500 metros de casa, e o mercado. Imagina, o cara 300 metros. Pareceu Evangelista comigo. com- Eu comecei a faculdade em 2020. Eu entrei em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, estourou a pandemia. Eu conseguia ver duas coisas. Eu morava perto do NASP. Eu olhava pra frente, eu vi o NASP, eu olhava pro lado do mercado. Igual a ideia é mesmo. Cara, é uma sensação horrível. né? De desespero, já é desespero. Porque eu não conhecia nada. Nada. A cidade, apesar de ser pequena, tem lá os seus 140 mil habitantes. Para eles é uma cidade. É a terceira maior cidade da. É a capital, Ji-Paraná. Aí tem Cacoal e Vilhena. A cidade lá, os números é assim, 100 e pouco mil moradores. Aí eu falei, cara, 120 mil tem no Padroeiro ali com o Veloso, onde eu moro. E aí, o que você fez aí, né, nesse período aí? Pânico. Eu tava ficando louco, porque me deram 30 dias. Depois me deram mais 45 dias. Depois me deram mais 15 dias. Nada você Eu fez, tava né? ficando maluco. Aí eu falei com a minha coordenadora. Falou, me manda pra escola lá, pelo menos pra varrer a escola, lavar, tá sujo lá na frente. A gente tava pensando nisso, porque precisa de uma pessoa ali e tal. Falei, então sou eu, não dispersa as Manda meninas alguém. da limpeza, deixa as meninas em casa, eu vou fazer, eu moro mais próximo da escola. Ela falou, você topa? Eu falei, topa. Cara, em 30, 40 dias, eu troquei lâmpada, eu troquei Fez interruptor. manutenção, interruptor tava meio. Pô, eu preciso. Vai lá e compra e manda a nota pra mim. Eu fiz a manutenção, troquei fiação do lugar, eu pintei o pátio da escola 2 vezes. Tava procurando mesmo o que fazer. E aí, num desses dias, a escola é vizinha com a igreja. Tem um portão que você passa de um lado pro outro. Que nas aulas de capela, as professoras levam para dentro da igreja. E aí, eu tô ali, moscando, não tinha o que fazer naquele dia. Eu vi elas montando as mesas no portão da igreja e colocando as marmitas. E eu fiquei ali. Aí eu vi, elas colocaram ali, o pessoal aparecia, o pessoal já sabia, o pessoal vinha buscar as marmitas. E as que sobravam, elas saíam distribuindo para os que moram mais longe, moradores de rua mais longe. Aí eu cheguei para a mulher um dia, irmã, o que eu faço para fazer parte desse grupo? Agoniado, já. Não, cara, imagina você 90 dias num lugar que você não conhece ninguém, cara. Tem ter a oportunidade de conhecer ainda. Sem ter oportunidade, porque você não podia estar dando rolezinho. Podia sair pra lugar nenhum. Às vezes eu tinha uma bicicleta elétrica, Olha. eu pegava a bicicleta e saía de madrugada dando rolê para conhecer a cidade, conhecer as ruas, porque de dia era meio restrito, mas à noite dava para dar umas escapadas. E aí a gente se enturmou, minha esposa e eu. Aí eu cheguei em casa mó feliz, cara. Eu cheguei em casa muito Arrumei o feliz. que fazer. Amor, quinta-feira tem um compromisso pra nós. O quê, meu? A gente vai ajudar lá na ASA lá, e distribuir comida. Foi uma experiência assim também fantástica, cara, que eu tive lá, porque assim, a gente faz muita coisa na vida da gente, mas a gente peca muito. Nós cristãos, vou falar dos cristãos, nós pecamos muito, tá? Porque muitas vezes a gente passa por essas pessoas e elas são como invisíveis para nós. Elas são como invisíveis. E nós esquecemos
que Jesus morreu de braços abertos por elas também. Elas também merecem, elas têm e estão concorrendo à mesma vaga que nós, de ir para o céu. A mesma oportunidade que foi dada para eles, foi dada para nós. E só que para nós temos uma responsabilidade maior. Porque nós temos uma luz de conhecimento. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Se elas vão aceitar ou não, é indiferente isso. Tem que ser indiferente para nós, porque não corresponde a nós. É uma parte que não cabe a nós. A nossa missão não é fazer a parte do Espírito Santo. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nossa missão é mostrar para eles que existe uma justiça, um juízo e um julgamento. E que todos vão comparecer perante o tribunal. As pessoas precisam. Então eu aprendi e eu busco me envolver muito. Sempre que eu chego numa igreja, eu vou logo na asa. Porque elas assistem essas pessoas, muitas pessoas. E ali no Grajaú, eu me envolvi, na região do Grajaú ali, nós trabalhamos ali, eu me envolvi com uma igreja que também fazia esse trabalho, é um trabalho muito bonito. Eu acho que todas as igrejas nossas deviam ter esse ministério de assistir essas pessoas. E nós, geral, temos que apoiar, temos que nos envolver com a ASA. Porque é o trabalho social da igreja que ajuda muitas pessoas e traz muitas pessoas para a igreja. Tá? Porque as pessoas veem que nós não estamos ali só por um batismo. Porque nós não vivemos de batismo, nós vivemos de salvação. Mas a salvação passa pelo batismo. É uma consequência. A gente não pode inverter aí a ordem dos fatores, tá? Porque faz diferença. Porque se eu for só atrás do número, sabe o que vai acontecer? Esse número vem, soma, só que daqui a alguns dias ou meses, ele vai subtrair, porque ele vai sair. E arrasta e leva mais. Mas é muito gostoso a gente, quando nós nos envolvemos realmente com a causa de Deus. Trazendo presente como que realmente você é importante. Sim. E Deus te mandou aí por um motivo. Você foi, conseguiu cumprir aquilo que você estava fazendo e ainda mais. Você faz mais do que Deus te mandou ainda. Vai além a segunda milha, né? Anda a segunda milha, isso é. E o clube de desbravadores, clube de aventureiros também, né? Estamos eles aí conseguem fazer inseridos isso com nesse sistema. com muita mais facilidade, né? Sim. A gente tem uma logística, né, chamar dessa forma assim, né? Que está inserida dentro da estrutura do clube, de desbravadores, de aventureiros, de ser a atividade do clube e fazer isso, né? De ser a atividade do clube, auxiliar as pessoas, auxiliar a criança, auxiliar o jovem e auxiliar a família do jovem também. Né? Sim, isso é muito importante. Isso é um trabalho que eu acho que a igreja devia investir mais nos clubes dentro da igreja. Isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que cada igreja deveria ter um clube de desbravadores e um de aventureiros? Eu acho que devia ser obrigado. Devia ser obrigado. E, irmãos, vocês que estão assistindo a gente, por favor, ajude o clube. Porque o clube é uma ferramenta de Deus. Não pensa que o diretor é isso, o diretor não. O diretor ali, ele está ali cuidando do seu filho, como nós falamos no começo, ajudando o seu filho a tomar decisões importantes na vida, mas principalmente auxiliando a sua família. Todo membro de igreja devia usar o lance de desbravador e aventureiro. A igreja devia ser dividida em duas partes: desbravador e aventureiro. Gente, é um evangelista que está falando isso, então ele tem Desbravador e autoridade de falar, hein? aventureiro. Sim, porque uma das situações que a gente passou, o Walter lembra, na época que ele foi diretor, que eu era diretor do Querubins, nenhum departamento, nenhum ministério dentro da igreja batizou mais do que a gente. Ninguém batizava mais do que a gente. Por quê? Porque a gente estava inserido na família. Na família. A gente ia lá, eu passava na comunidade lá com a equipe lá, arrastava, chegava muitas vezes, a Sara via, a gente chegava lá com um monte de criança, da onde estão? São da favela ali, da comunidade ali. Família.
A gente teve experiências aqui de pessoas que passaram e falaram que realmente o Jason esteve aqui, falou bastante. E um vídeo super legal do Jason. E ele falou, ele citou, falou, olha, a igreja do Boa Vista, as pessoas são batizadas. Mas igual o clube de desbravadores que consegue conduzir de uma forma bacana, sim, você consegue manter na igreja, você consegue arrastar muita gente pelo batismo. Né? Tem jovem, vem também a família. O clube de aventureiros também tem essa pegada. Sim, a ideia é porque assim, os aventureiros a gente já não batiza com pouquidades. No mínimo, se a família estiver na igreja com 8 anos. Eles vêm trazendo, a criança traz Sim, também. a criança traz, mãe, vai ter uma programação, vamos assistir. Mãe, a gente vai fazer uma apresentação. Então, você faz a programação para as crianças participarem, os pais vêm assistir. Não é assim na escola? Os filhos vão fazer uma apresentação na escola, os pais vão assistir. Na igreja é a mesma coisa. Aí ele chega na igreja, ele vê o tratamento. Quando eu entrei na escola aqui do Viliara, para contextualizar isso que a gente está falando, na minha primeira semana, eu estava conversando com 2 menininhas japonesas, com as pessoas que elas eram. E aí, de repente, eu olhei e tá as 2 mães assim no portão, olhando para mim, e eu numa bagunça assim, com as filhas ali, e as meninas rindo. Aí uma das mães olhou para mim e falou: você tá no caminho certo. Se quiser me conquistar, tem que ganhar minha filha. Ah, é? Desse jeito a mãe falou para mim, Gui. E era minha primeira semana na escola. E aí depois ela falou em off, olha, tá de parabéns, porque elas não são de se enturmar assim tão fácil. Você tem alguma coisa que você quebrou o gelo dela. Entendeu? E dentro da igreja tem que ter esse contexto. Porque quando você traz as crianças para participarem de alguma atividade, os pais têm que vir. Porque se o pai, você que é pai, não apoiar o seu filho numa coisa boa, no que você vai apoiar o seu filho? O clube é uma coisa boa. A criança que entra dentro do clube de aventureiros, ele tem esse desenvolvimento que a gente comentou tudo até agora. E ele vai passando pelas fases. Vai chegar no clube dos desbravadores, o clube dos desbravadores vira liderança dos desbravadores e acaba ficando na igreja seguindo o caminho. A gente viu bastante notícia de pessoas que entram no clube dos desbravadores e ainda que se afastem um pouquinho do clube dos desbravadores, se afastem da igreja, mas eles sempre têm o princípio de ficar dentro da igreja e acabam voltando até para o clube dos desbravadores. Você tem experiência aí com o clube de aventureiros? Também. Sim. Dentro do contexto de desbravador, esses dias eu fui no postinho ali perto de casa e eu tava lá com essa camiseta. Não, minto, eu tava com a camiseta do desbravador, que eu tenho camiseta de desbravador. E eu tava com a camiseta do Clube Pioneiro lá de Rondônia. E tem o símbolo do desbravador. A moça olhou para mim assim: nossa, você é desbravador? Eu, nossa, você é adventista? Ela falou: não, eu já fui do clube. Aí outra que tinha umas 4 enfermeiras atendendo ali, a outra lá no canto ouviu e falou: eu também já fui desbravadora. Que fase maravilhosa da minha vida. Aí eu olhei para as meninas: o que está acontecendo? Onde vocês estão, que vocês não estão no clube? Demorou de vocês voltarem. Tem muita gente, encontra muitas situações assim, de aventureiros e desbravadores. Porque o clube em si, ele causa essa marca na pessoa. Eu não conheço pessoas que passaram pelo clube, mesmo que tiveram alguma decepção com alguma coisa lá na frente, mas que do clube não carregam uma boa recordação. Sempre carrega. Sempre tem. Uma história para contar, um acampamento, um campuri. Sempre tem uma coisa gostosa para lembrar. E não são poucas, não. Muitas pessoas a gente encontra aí, porque eu tenho... o meu contexto, eu tenho muitas camisas que representam a igreja. Então, geralmente, quem me conhece sabe que eu estou ou desbravador, ou aventureiro, ou Caleb, ou missão. Né? Alguma coisa, a pessoa vai olhar para mim e vai se identificar. Alguém uma vez perguntou: mas por que você está sempre com camisa da sua igreja? É porque as pessoas vão olhar para mim e vão saber que eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca. Eu sou adventista do 7º dia. Eu já visito, prego em outras igrejas, mas eu sou adventista.
Por que o adventismo é melhor? Não, não é. Foi o que nós já falamos. O contexto, a forma de ensinar a Bíblia é diferente. É diferente. Entendeu? E esse lenço... é Semana do Lenço Desbravador. Eu pego um lenço da minha esposa e uso. Eu não sou investido, mas eu uso. Semana do Lenço do Aventureiro, eu uso. Às vezes o meu chefe lá, o pastor Cidral, ele olha para mim assim, eu estou nos evangelismos, eu vou para o evangelismo com uniforme de gala, dos aventureiros, com uniforme de gala. Ele fala, sim, aí vai fazer a entrada dos batizandos. Não consegue dividir, né? Não tem como, é como eu falei, não tem como. Aí vai fazer a entrada, os desbravadores vão fazer o corredor para a entrada de honra dos batizando, e eu tô lá no meio deles. Uniformizado, uniforme de gala. Sabe por quê? As pessoas precisam saber que nós temos identificação. Nós temos identificação. E a nossa identificação é o clube. Porque onde nós fomos, as pessoas conhecem a gente pelo clube. Ah, você é escoteiro? Vou explicar para você. Nós somos escoteiro e mais um pouco. A gente tem oportunidade de falar, porque o lenço chama atenção. Aonde nós estamos, o lenço chama atenção. As pessoas. Negão desse tamanho, gente, lenço. Lencinho. Aí eu tenho camisetas, várias camisetas de clubes por onde eu passei. Semana de lenço, de aventureiros, cada dia eu coloco uma camiseta. Paulistana, de Rondônia, Paraná, Tatuí. Eu tenho várias camisetas de clube. Então, cada dia eu ponho um lenço e uma camiseta diferente. E eu ponho no meu status. Eu ponho a foto lá tanto no Facebook quanto no WhatsApp. A foto do dia com a camiseta do dia. Por quê? É uma identificação. E eu tenho orgulho de usar. Eu uso com orgulho. Eu tenho paixão, eu uso e não tenho vergonha. Aonde for, eu uso e se perguntar, eu estou aqui para dar testemunho da minha fé. É interessante que ele falou que usa sempre as coisas da igreja, sempre tem uma identificação na marca. Escola Sabatina. Mas o lenço ele falou que ele sempre usa, né? O lenço é esse Onde, aqui, com a roupa que ele tiver, ele tá lá com o lenço dele aí. De aventureiros. Tá certo. Mostrar de onde você é, igual eu. Ela abriu comigo as coisas que eu tenho mais capítulo da igreja que camisas normais. É dois da comportagem. Vai passar de novo pra comportagem. Ela foi brigar comigo. Aí eu tive que tomar outra camisa. Mas quando aquilo tá tão intrínseco em você, você não consegue. Eu abro meu guarda-roupa, eu vou ver. A primeira coisa que vem da minha frente. A primeira coisa que vem da minha frente é a camisa. Eu tenho, o meu guarda-roupa, eu tenho duas partes. 1,5 com roupa da igreja, camisas da igreja. E eu tenho camiseta e tenho parte das camisetas sociais. Mas camisetas assim, camisetas dia a dia, eu posso contar uma vez, se tiver, acho que não tenho 10. Que não tem algum logo da igreja, alguma coisa. A Escola Sabatina, e esses dias eu participei do Viriara lá do encontro lá com o pastor, ganhei mais uma camisa, polo, do Ministério Pessoal. Onde eu for, eu tenho camiseta de reencontro. Eu uso, cara. Eu não tenho vergonha de mostrar para o mundo quem eu sou. Sabe por quê? Porque quando eu não era do mundo, eu também não tinha vergonha de mostrar quem eu era. Eu não tinha vergonha. Eu fazia coisas erradas, tá? E eu não tinha vergonha. Quem me conhecia sabia quem eu era. E hoje, quem me conhece, sabe que eu não tenho vergonha de aceitar que eu sou de Jesus. Eu fiz a minha escolha, eu sou de Jesus. Se eu sou de Jesus, eu vou fazer comercial de quem? Com vergonha de fazer coisa. Eu não vou fazer comercial da Lacoste, da Bruno Minelli. Não, vou fazer comercial de Jesus. Eu vou mostrar Jesus. Quem olhar para mim vai falar, esse cara não sou fanático, eu sou apaixonado por Jesus. Deixa eu te fazer. Eu chego a né? Olha, o Alexandre. Dá uma mensagem para o pessoal aí que tem filhos de pequenas crianças aí para participar do Gente, Clube de Desbravador e Clube de Aventureiro não é invenção do homem, nasceu no coração de Deus. É uma mensagem diferenciada que Deus deixou para os últimos dias para que nós pudéssemos atrair os meninos e meninas que estão aí. Então,
Igreja, abraça o clube, veste a camisa. Sabe por quê? Porque os seus filhos estão no clube. E o clube vai fazer de tudo pelo seu filho. Para que o seu filho permaneça. E como diz o Provérbios, e mais tarde, mesmo que ele saia, tá aqui, ó, tá no sangue. O clube não sai. O clube não sai de bravador e aventureiros. A gente tem que investir mais no que realmente funciona. Tem departamento da igreja que funciona? Tem, mas nenhum departamento da igreja não funciona mais do que o clube. Igreja contra a vida Para a vida da pessoa. Você vai ver seu filho falar, mãe, eu estou pensando em fazer engenharia. Estou pensando em fazer veterinária. Por quê? Lá ele vai aprender no clube. Onde você aprendeu isso? No clube. As especialidades do clube. Eu vou fazer jornalismo. Onde você? Crítico de mídia, está no clube. Eu quero ser pastor. Por quê? Eu leio a Bíblia, eu sinto isso. Vai despertar nos meninos e meninas a paixão por alguma coisa. Alguma coisa boa que o seu filho vai ser inserido na sociedade. Ele não vai ficar aí pensando o que ele vai ser, se ele vai ser A ou vai ser B. Ele já vai ter, desde pequeno, propósito para a vida dele. Ele já vai acertado, ele vai descobrindo. Ele vai descobrindo e vai desbravando, vou usar um bordão, ele vai desbravando o caminho dele. Lá na escola, é sempre que está na frente para fazer alguma coisa assim. Em qualquer lugar que ele for, ele vai se destacar. Por quê? Porque ele está inserido num contexto ali que ele tem a oportunidade de ser líder. Ele é capitão da unidade. Olha, ele não é um sargento da unidade, ele é o capitão da unidade. Olha a patente que ele tem. Todos têm a mesma oportunidade de um dia ser o capitão da unidade. Quer dizer, é isso que o Gui falou, ele vai ser inserido como líder. A gente sabe que ser capitão é ser líder, liderar. Todos têm a oportunidade. Invista, veja, invista. Eu falo muito isso às vezes e eu me torno muito repetitivo nessa situação. Mas é uma coisa que a gente sabe que dá certo. Se está dando certo, por que não fazer? Por que não investir mais naquilo ali que está dando certo? Então, vou reforçar o convite que ele fez. Apoie o clube. Doe para o clube. Doe. Porque a gente gasta com muita coisa supérflua. Comprar coisa para o seu filho que muitas vezes nem necessita. Invista numa coisa que vai ser útil para o seu filho. Invista no clube. Alexandre, o Pana agradece muito esse pedido. Eu que agradeço. Nossa, foi muito especial aqui sua visita. Né, Guilherme? Foi demais, né? Muito obrigado, espero que você volte, viu? Opa, chamou a gente. Não, oportunidade. A gente, enfim, tem prazer. Obrigado por mim, tá? Eu que agradeço aí. Um abraço para todos aí. Farinha, te amo. E tamo junto aí. Para encerrar, pode fazer a sua então. Eu vou pedir para vocês orarem de forma especial por duas pessoas. Duas pessoinhas, tá? A Marina. A Marina tem 3 anos. E nós conhecemos a Marina em 2021. Ela é uma criança especial que aos 3, 4 meses de idade ela teve que fazer um transplante de coração. E a Marina é uma guerreira. E ela tem muitas dificuldades, porque ela tem imunidade baixa. Então, ela fica uma semana em casa, 2 no hospital. Uma semana em casa, 2 no hospital. Mas a mãe dela é uma guerreira amiga nossa. E a Marina, gente, ela é um doce de criança. E o outro é o Matheus. A Marina é aqui do Grajaú, da região do Grajaú. E o Matheus é lá de Rondônia. O Matheus, ele é filho de uma professora lá da escola, professora de inglês. E o Matheus ele nasceu com necessidades especiais, síndrome de Down. O Matheus ele nasceu com síndrome de Down, mas ele também tem imunidade muito baixa. E o Matheus, ele está internado. Ele está internado lá em Brasília, porque a cidade lá é tão... que não tinham condições, e ele foi levado para Brasília.
para receber melhores condições de tratamento. Então, e orem pela família, orem pela igreja. Nós, como igreja, precisamos orar um pelos outros. Tá? Então, nas suas orações, busque sempre a oração pela unidade. Tá bom? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador. Como é bom, Senhor, fazer parte das coisas que o Senhor escolheu para nós. Nós sabemos que o tempo que nós passamos aqui foi um tempo que foi produtivo, porque o Senhor escolheu que nós estivéssemos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui neste momento, Senhor, passando essa mensagem para a tua igreja e para muitas pessoas que nós queremos que vão assistir essa programação. Sabe, Pai, nós muitas vezes sentimos dificuldade, mas nós precisamos entender que todas as nossas dificuldades, quando são postas diante de Ti, são como brincadeiras de criança. Aonde a nossa incapacidade chega, aí o Senhor entra com providência na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar cada família que vai ouvir esta mensagem, Senhor, este programa. Que o Senhor possa ouvir e abençoar cada família representada aqui no Clube Canaã. Que nós, como teus representantes, Senhor, porque esse clube é teu, como teus representantes, nós podemos te glorificar com a nossa vida. E obrigado porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Que esse clube possa ser, Senhor, realmente, que essa igreja possa ser um pedacinho do céu aqui no Santa Maria. E que nós possamos transformar a vida de outros pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos ser levados, Senhor, a amar as pessoas como o Senhor amou. Amou de tal forma que deu o que tinha de melhor no céu, para que nós pudéssemos ter esperança neste mundo. Que nós possamos também, Senhor, dar o nosso melhor no clube, na igreja, em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós possamos ter em mente que somos teus embaixadores aqui neste mundo. Somos representantes teus. E nós nos despedimos nesta hora, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente.